crianças! Tudo bem? Hoje estou aqui para realizarmos a terceira atividade da quinta semana. Já organizaram seu material? Separaram tudo o que vamos usar? Então vamos dar início. Muito bem! Nas atividades anteriores, nós conversamos um pouquinho sobre a importância da pontuação quando vamos escrever um texto ou uma oração. Dependendo da forma como nós a utilizamos, ela pode trazer um sentido totalmente diferente ao nosso texto. Por isso, temos que usar esse recurso com muita consciência daquilo que estamos querendo transmitir. É importante que a gente observe a forma como vamos utilizar a pontuação e qual pontuação iremos utilizar. Muito bem, meus amores. Vocês lembram dessa frase? Nós a utilizamos na primeira atividade desta semana. Vocês irão observar a pontuação que utilizaram nela lá no caderno e fazer, assim como eu fiz com a frase do Pedro e vocês fizeram com a frase do estojo, reescrevê-la no item C da página 188, colocando a pontuação adequadamente e depois explicando qual foi o sentido que essa frase ficou com a pontuação que vocês utilizaram. Vou trazer um exemplo com a frase do Pedro que nós já observamos. Na primeira opção, eu utilizei a vírgula e o ponto final. Pedro, seu amigo ligou. A pessoa está afirmando, avisando a Pedro que o amigo dele ligou. Observem que eu escrevi a frase, coloquei a pontuação e embaixo eu expliquei o sentido que essa pontuação trouxe à oração. Na segunda opção, eu modifiquei essa pontuação. Eu coloquei a vírgula e o ponto de interrogação. Pedro, seu amigo ligou? A pessoa está fazendo uma pergunta. Está perguntando a Pedro se o amigo dele ligou. Novamente, eu escrevi a frase, pontuei e embaixo eu expliquei o novo sentido que a frase ficou ao mudar a pontuação. Vocês farão a mesma coisa no item C da página 188. Vão escrever a frase da primeira atividade, pontuar e embaixo explicar o sentido que a pontuação que vocês utilizaram trouxe à frase. Ao finalizar esta etapa, vocês irão fazer o item D. No item D, vocês escreverão apenas a frase que afirma que Valdirene, minha prima de Natal, me ligou ontem. Quais pontuações vocês utilizarão para transmitir essa afirmação? Onde elas serão colocadas? Façam com calma, observem, analisem bem. Se tiverem dúvidas, voltem o vídeo, assista novamente ou peça ajuda ao seu professor ou à sua professora pelo meio de comunicação disponível pela sua escola. A maioria dos sinais de pontuação apareceu na Europa entre os séculos XIV e XVII. Eles nasceram para facilitar a leitura e a compreensão dos textos. O período em que as primeiras vírgulas, pontos de interrogação e dois pontos surgiram coincide com o momento em que o hábito de ler, praticamente restrito aos monges na Idade Média, crescia com o surgimento da impressão tipográfica. Grande ancestral da pontuação, porém apareceu bem antes. O ponto já era usado no Antigo Egito em textos poéticos, em espécie de letra, de forma que simplificava os complexos hieróglifos. À medida que os jovens ficavam mais fluentes na leitura, os pontos eram retirados. Os usos e funções dos sinais de pontuação também variaram muito ao longo dos séculos. O ponto, por exemplo, nem sempre marcou a conclusão de uma ideia completa. Na Idade Média, ele era inserido antes do nome dos heróis ou de personagens importantes da narrativa, por questão de respeito ou apenas enfatização. Quando surgiu, o ponto final surgiu 3.000 anos antes de Cristo. A interrogação e exclamação no século XIV. A vírgula e o ponto e vírgula no século XV. Dois pontos no século XVI e as aspas no século XVII. Finalizamos mais uma atividade. Amanhã eu volto. Tchau, tchau!